A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amados e diletos irmãos e irmãs, eu estou já há algum tempo empenhado, totalmente empenhado em fazer essas curtas gravações, porque o meu objetivo inteiramente é simplesmente falar a verdade escriturística, aquilo que verdadeiramente importa para a salvação e importa também para o bom desempenho da obra de Deus na terra. E quando fala-se obra de Deus, hoje, nos dias atuais, fica até difícil compreender, porque todo dia surgem novas igrejas, ou seja, surgem novas denominações, nomes variados, e todos os dias, diante dessas novas denominações, também vão surgindo costumes, e costumes vários, e maneiras várias de se aplicar o Evangelho. E as pessoas que fazem isto, os pastores, as lideranças, elas dizem que é de Deus. E dizem mais, fora Deus quem mandou, fora o Espírito Santo quem mandou que eu registrasse tal denominação e ensinasse tal e tais doutrinas. Ora, meus diletos e amados irmãos, só existe uma doutrina, não tem mais que isso. Está lá em Efésios, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Não pode ter mais que isso, é uma fé, um batismo, só uma forma batismal, é um só Senhor. Isso apregoado pelo apóstolo São Paulo, mas hoje não é dessa forma. Por exemplo, quantas formas de batismo você conhece? Quantas formas de batismo você já viu falar? Tem igreja que batiza nos títulos de Deus. Títulos, o que são títulos? São qualificações, são qualidades de uma pessoa. Por exemplo, pai é um título. Você não nasce pai. Você nasce filho, mas você não nasce pai. Você vai adquirir a qualidade de pai depois de que você for pai de um filho e de uma filha. Aí, biologicamente, você é pai. Civilmente, você pode ser pai, se você... Mas não quer dizer que possivelmente, porque está dizendo que você é pai daquela criança que você adotou, você não é um pai biológico, mas é pai, você adotou ela assim como Cristo nos adotou. Então, filhos por adoção. Filho por adoção. Então, eles chegam com o candidato e dizem que batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome. Mas ele cita os títulos. E lá na expressão de Jesus e na compreensão dos apóstolos, não era para repetir os títulos. Ele estava pedindo o nome. É como se você chegasse, diante de um conhecido seu, de alguém que conhece você, e você dissesse para aquela pessoa: meu pai mandou que eu viesse aqui e comprasse determinada coisa e colocasse o nome dele. Aí, se aquele vendedor repetir o que ele disse, colocar no nome, ou seja, repetir o nome, para pôr o nome do meu pai, e ele vai falar: eu estou pondo isso aqui no nome do pai de fulano. Mas não citou o nome do pai. Qual é o nome do pai? Então, é uma forma de batismo, chamado batismo dos títulos. Principalmente
batismo nos 3 títulos de Deus. Deus é Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho porque Jesus nasceu, né, da Virgem Maria, mas ele não nasceu biologicamente dela. Ela foi apenas uma incubadora de Jesus. Você acredita nisso, não? É apenas uma incubadora. Ele veio pelo Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Não houve o ato normal para que se reproduza filhos, homens, animais, tudo mais. Não houve. Ali não. Ela achou-se grávida do Espírito Santo, mas o Espírito Santo teve relação com ela? Obviamente que não. Não é esse o ensinamento. Então, o Filho, que é o corpo de Deus, é a presença de Deus na terra, também filho não é nome. Filho porque é filho, é um título de quem nasceu. Eu sou filho até hoje. Mas se eu tenho um pai, e eu tenho um nome que, pois, foi me dado esse nome. No caso de Jesus, foi dado esse nome, Jesus. Mas tinha aquele nome da boca dos profetas, que ele é Emanuel, que Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Você percebe que ninguém pode se fazer Deus, mas é Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus na terra. Jesus era Deus. Você pode duvidar disto? Mas ele era Deus por quê? Porque ele era Deus. A essência era Deus. E o corpo? O corpo ele adquiriu também do Espírito Santo. O corpo dele não era igual ao meu, porque para eu aparecer no cenário da terra, eu tive a participação do meu pai e da minha mãe. Minha mãe entrou com o óvulo, nessa relação para que eu nascesse, e meu pai entrou com o esperma. Esse encontro do esperma com o óvulo, então produziu o Manuel Jerônimo, que sou eu. Mas em Jesus não teve isso. Jesus não era totalmente humano. Ele humanizou-se, mas ele não era totalmente humano. Só nasceu da mulher, ela foi incubadora. Mas não para o sangue de Maria, não participou, o DNA de Maria não participou do nascimento, da origem, da filosofia, da forma como ele se formou, não. Maria não. Apenas ela achou-se grávida do Espírito Santo, mas não foi por um ato sexual, como foi comigo e foi com você e com toda a humanidade, com exceção a Cristo. Não. Então é por isso que dá lá. Ele chama-se Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Cristo era Deus. O Deus eterno, o Senhor que é Espírito, ninguém viu. Jamais alguém viu Deus. Mas por quê? Porque ele é Espírito. Nem Moisés não ouviu. Quando pediu que ele... Eu quero te ver. Eu vou passar numa fenda. Quando eu estiver passando, você não pode me ver de frente, mas você me verá pelas costas. E nem de perfil foi. Ele viu quando as costas de Deus já estavam passando. Aí o que quer dizer aquilo ali? Que Deus, que é Espírito, através do anjo, ele se revelou. Aqui é um anjo que apareceu em lugar de Deus. Se revelou e era Deus. Assim como Jacó lutou com Deus lá no Vale de Jaboque, não era Deus lutando com Moisés, aliás, com Jacó. Mas era o anjo que Deus enviou em nome dele para lutar com Jacó. Agora, na pessoa de Cristo, você vê Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar com você o seguinte: no meio de tantas obras, eu comecei dizendo que se registram quase todos os dias, denominações, aqui no Brasil. Vamos falar só do Brasil. Então, isso já vem há muitos anos. Todo tempo vê-se fazer isso. E quais são os sinais que identificam que uma obra que se cria, vai lá no registro, no cartório de registro, e registra uma obra? Qual é o sinal que verdadeiramente esta obra é de Deus? Deixa eu perguntar para você e você vai me respondendo. O homem de Deus, que é enviado para pregar o Evangelho, ele tem poderes, ele tem batismo com o Espírito Santo, ele recebeu dons.
Quais os dons que ele recebeu? Porque lá, quando ele vai abrir uma obra, que ele abre um salão, uma sala, faz uma igreja, ele vai encontrar muitas pessoas que vão lá para receber os cultos. São pessoas que são do mundo. Pessoas endemoniadas, pessoas doentes, pessoas mentalmente doentes, por ter aquelas perturbações, não de espírito, mas aquelas perturbações que levam o indivíduo ao suicídio, que levam o indivíduo a causar grandes transtornos na sociedade. Por quê? Porque ele é mentalmente perturbado. Ele é perturbado na casa dele, ele é perturbado no serviço dele, ele é perturbado onde quer que ele esteja, porque ele próprio é desconcertado. É um indivíduo que não tem tranquilidade, que não tem paz, que não tem uma vida sossegada com a sua família, com a sociedade onde ele habita, porque ele é desmantelado, mentalmente perturbado. Esse indivíduo que está em tratamento, ou deve estar em tratamento, vai aparecer lá, nessa denominação, nessa igreja que vai se abrir. E ali tem que ter alguém inspirado pelo Espírito Santo, lá no púlpito, para que Deus, através dele, dê o recado, Jesus fale com aquelas pessoas a respeito da salvação dele, que o Espírito Santo fale, convença do pecado, convença, e também quando surge um endemoniado, esse pregador que foi para lá fazer esta obra, ele tem que ter autoridade para expulsar demônio, assim como os discípulos e apóstolos tinham autoridade, porque eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo é unção, é poder. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe poder. Jesus disse: eu vos darei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Poder sobre o quê? Demônios, doenças, más filosofias e tantas outras coisas mais. Você tem isso da parte de Deus. Então, como é que se identifica uma obra de Deus? Se identifica assim como aconteceu quando Elias mandou que aquele general descesse as águas 7 vezes, as águas do Jordão. Ele estava pertinho, estive lá no Jordão. Desce as águas e você vai sarar dessa lepra. Era o general Naamã, general da Síria, todo poderoso. Acabaram de subjugar, no momento que ele apareceu lá, poucos dias antes, ele havia subjugado o exército de Israel, que estava em pecado contra Deus e tinha perdido a unção, tinha perdido a força, porque o Espírito de Deus não estava, Deus é Deus de guerra, mas não estava entre eles. Então, ele, quando desceu, que ficou curado, ele voltou e falou para o profeta. Olha o que foi que ele disse, eu vou ler para você. Então voltou ao homem de Deus, o homem de Deus que era o profeta, aqui foi o Eliseu, aquele homem que foi sucessor de Elias. E foi Eliseu quem mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele seria curado. Ele fez isso depois de uma certa relutância. Faço, não faço? O seu companheiro de ordens, faz, excelência. Ele está mandando o senhor descer as águas, faz isso. E ele fez e ficou curado. Então ele voltou ao homem de Deus, lá onde ele morava, ali perto mesmo. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele. E disse-lhe: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus. Ele não tinha encontrado Deus na Síria. Ele não tinha encontrado Deus no Egito. Ele não tinha encontrado Deus em parte alguma, senão, disse ele, senão em Israel. Ele encontrou em Israel, porque Israel, a única nação até aquele momento, e ainda hoje um pouco diferente, mas eu vou tratar isso já. A única nação que tinha institucionalizado na estrutura do Estado e da fé do povo a crença em Deus era Israel. Não tinha outra nação que tinha Deus. Tinha nação que tinha deuses. Deuses, no plural mesmo. Que eram os deuses criados sob a inspiração de Satanás, também chamado de totens,
que as nações colocavam-se diante dessas estátuas e davam nome para elas e dizia, esse aqui é o nosso Deus. Por exemplo, lá em Israel, em Samaria tinha Baal, que não era do povo de Israel. Quando chegaram lá já existia Baal, e aquele Baal era Deus. Depois Israel prostituiu-se espiritualmente e através de Jezabel, a rainha corrupta e pecadora, e Acabe, seu marido, que também era um pecador inveterado, receberam e falaram para Israel, o nosso Deus agora não é mais o Senhor Criador do céu e da terra, mas é o Deus que nos tirou do Egito, que tirou nossos ancestrais lá do Egito, através daquelas operações de milagres, mostrando para o Egito e o rei do Egito, o faraó, que ele era verdadeiramente Deus. E foram liberados e vieram, aquele grande povo veio para Israel, para Canaã, e por onde passavam as nações temiam, porque passaram a conhecer a história e diziam, o Deus dos céus, que é invisível, está com Israel. Mas por que estava com Israel? Porque Israel estava seguindo os ditames, os ensinamentos, a doutrina de Deus. E onde estava explicitada essa doutrina? No Decálogo, na lei dos 10 mandamentos e nas leis similares que foram criadas na estrutura dorsal dos 10 mandamentos. Cada um daqueles mandamentos, os pais daquele tempo, os sábios, os sacerdotes e as pessoas que eram encarregadas de cuidar da lei e do crescimento da obra naquela época, incorporavam, em cada mandamento, incorporavam várias outras leis, que já eram costumes da nação, leis nacionais, tinha também leis cerimoniais, tinha leis também higiênicas, que fazia parte da higiene do povo. Uma das coisas que estava nessas leis higiênicas, bem patente mesmo, era que não deviam comer carne de porco. Você imagina se hoje o porco é bem tratado, é vacinado, é tratado mesmo, é criado sobre regime de granja, bem tratado. Ainda tem coisas, né, na carne do porco que vão ofender alguém. Tem um verme, por exemplo, que ele se instala no cérebro das pessoas. Entra na corrente sanguínea e vai parar no cérebro e a pessoa termina morrendo antes do tempo. Hoje ainda, nesse momento aqui, imagina aquele tempo que o porco era selvagem, criado lá no mato de qualquer jeito, Deus sabendo que ele era assim, então disse, eles não comam, e isso aí foi colocado nas leis higiênicas, para que Israel não comesse carne de porco. E hoje pode comer, se Israel quiser pode, mas eles não comem. Eu estive lá e não vi isso lá não, no meio deles. Vi nos palestinos e outros lá, mas nos árabes, mas neles não vi não. Então, o que acontece? Esse povo, eles se separaram e passaram a servir ao Deus, ao único Deus, só o Deus verdadeiro, invisível, não Deus Totem, não Deus Baal, não Deus Azera, Deus feito por mãos humanas e colocado ali como Deus. Até hoje existem, no mundo inteiro, as nações, lá Israel também tem, não de Israel mesmo, do povo judeu não, mas a república lá de Israel aceita quem quiser ir morar lá, trabalhar lá, viver lá. O país é pequenininho, mas aceita, pode ir e pode seguir lá. Está escrito na Constituição deles, que é costumeira, que pode seguir a fé que você quiser. Igual aqui no Brasil, você faz o que você quiser em matéria de fé. Não é proibido nada. Lá também não é, mas naquele tempo, desse que estou me reportando aqui, que esse general deu o depoimento, ele identificou mesmo que só havia Deus lá em Israel e nem em outra parte do mundo por ele tinha andado. Ele tinha visto imagens, ele tinha visto os totens, ele tinha visto estátuas, dizendo que aquilo era um certo Deus. Mas o Deus mesmo verdadeiro, ele só encontrou em Israel. Então, queridos irmãos, eu quero falar o seguinte, existem pessoas que falsificam a obra de Deus?
Existem até hoje. Como é que você vai identificar que uma igreja é verdadeiramente escrita, estatutária, doutrinária, ela verdadeiramente é de Deus? É pela palavra. Não é pelo que acontece lá dentro. Porque está escrito na palavra de Deus que o diabo faz sinais, não de milagres, mas, vamos dizer assim, de grandes acontecimentos, que abisma, que traz admiração das pessoas, e diz lá que, se possível fosse, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Mas por que não são enganados? Por aqueles sinais. Porque esses que são chamados por Deus, eles andam pela palavra. Então você não deve andar por aí. Não, mas em tal lugar está acontecendo isso. Em tal lugar está acontecendo... Não vai atrás disso, não. Você vai e examina se aquela denominação, se aquela obra está pregando verdadeiramente a doutrina ensinada pelos apóstolos, ordenada por Jesus. Se não tiver, foge. Foge, porque é uma falsa obra. Em Eliseu, o general identificou não só que Israel pertencia, embora houvesse perdido a guerra recentemente, mas identificou que Israel tinha união com Deus, participação com Deus nas suas doutrinas, a lei dos 10 mandamentos e as demais leis correlatas que pertenciam ao Estado, e a própria obra, que era em torno do templo, né? Era dali do templo, o grande templo de Salomão, que foi construído, que saía, e antes disso era o tabernáculo, né? Não tinha o templo, lá no deserto não tinha templo, mas tinha um tabernáculo, onde se realizavam tudo que se realizou quando na feitura do templo. Então, prezado irmão, esse general identificou, disse, não há Deus em outra nação. Há aqui em Israel, porque o homem de Deus, com a autoridade de quem recebeu o dom de profeta, é autoridade para profetizar da parte de Deus, disse, vai, pode ir que você será curado, mergulha 7 vezes no Jordão. E ele poderia ter colocado a mão dele na cabeça dele e falado, não, eu estou curando você aqui agora em nome de Deus. Podia, mas não o fez. Mandou que ele fosse ao Jordão e mergulhasse. E ele então voltou admirado, totalmente abismado, e disse, não há Deus senão só em Israel, nem outra nação do mundo. E hoje em dia, querido irmão, como é que está isso? Essa relação do Deus verdadeiro se manifestar. Por exemplo, você escuta os pregadores da televisão aqui no Brasil dizendo, Deus, o Brasil é de Deus. Que conversa é essa? Não diz aí, não diga isto. Estados Unidos é de Deus, não diga isto. Reino Unido é de Deus, não diga isto. Como indivíduo, em toda parte do mundo, até nos países comunistas, que são ateus, que são anti-Deus, lá dentro, como indivíduo, você vai encontrar na China, você vai encontrar na Rússia, em outros países, por exemplo, lá na Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo. Não se pode falar de Jesus. Lá tem gente que, de uma certa forma, alcançou o Evangelho e está aguardando a volta de Jesus, mas como indivíduo. Mas Israel não era como indivíduo. Israel era a nação de Deus. A nação andava, toda a nação, do rei ao lá de baixo, que era comandado, ao mais pobre de dentro de Israel, andavam sobre a doutrina instituída no Decálogo, na lei dos 10 mandamentos e nas demais leis correlatas, que essas leis correlatas que eu estou dizendo ensinavam as minúcias, como é que tem que se comportar, aqui e acolá. Então, o Decálogo, lei geral, e dessa lei geral, as leis outras. Até hoje lá é assim. Mas, infelizmente, quase tudo lá hoje está proscrito. Não tem mais valia, porque com Jesus vindo,
humanamente falando, o Emanuel vindo para o mundo e se identificando como Salvador, então encerrou as religiões, tanto essa de Israel como todas as demais, encerrou por ali. Não tem mais nenhuma validade. A igreja que hoje tem validade é aquela que está em Cristo Jesus, sem mistura. É aquela que prega a verdade sem resquícios da igreja antiga, lá de Roma, da Grécia, do Egito, e da Índia e de tantas outras partes do mundo, porque esses países, quando Cristo chegou na Terra, já estavam lá. E já tinha suas doutrinas, suas religiões, chamadas religiões pagãs, igrejas pagãs. Por que pagãs? Porque essas igrejas não estavam sobre Jesus. Então, e até hoje, no mundo inteiro, tem igrejas hoje que dizem que estão em Jesus, que tem enxertos dessas doutrinas. Por exemplo, o domingo é um enxerto. O dia domingo não, o domingo sempre existiu, que é o primeiro dia da semana. Mas a guarda do domingo em detrimento do sábado bíblico é um enxerto. E de onde veio esse enxerto? Lá de Roma. Já existia lá em Roma esse dia, que era o primeiro dia da semana, que a igreja daquela época, não a igreja evangélica de Cristo Jesus, fundada pelos apóstolos, mas a igreja que já existia, chamada a igreja pagã, ela obedecia, tinha a deusa, né, daquela nação, e que o dia de domingo era especialíssimo. Era assim como era o sábado para o judeu, que não podia fazer obra alguma. Pois se um judeu andasse no sábado com seu sapato e ele entrasse no templo ou em qualquer outra repartição e no sapato tivesse um prego e aquele prego riscasse o assoalho, o chão daquele, aí vinham os mestres do judaísmo e dizia: você fez um serviço, ó, porque o seu pé aqui riscou o chão. E ele era passivo de receber algumas advertências e até determinadas sanções, porque lá houvera praticado um serviço. O alfaiate, tem um dedal do alfaiate. Ele tinha, se ele tivesse o dedal, ele esquecesse e entrasse no templo com aquele dedal num bolso e no outro nada, também tinha prestado um serviço. Fosse pegar lenha para cozinhar o pão, era serviço. Teve deles que até morreu, foram apedrejados, porque foi encontrado, então, fazendo um serviço. Então, querido irmão, esse dia de sábado era muito grande, e é muito grande na Bíblia. Porque o próprio Deus, você aí que é leitor da palavra, você se lembra que quando Deus mandou o maná do deserto para alimentar seu povo, ele disse: vocês só catem até sexta-feira, vão lá e colhem a porção para o sábado, porque você precisa comer amanhã, que é sábado, mas hoje é sexta-feira, é o último dia, e amanhã não vai cair. E o próprio Deus, que é o Criador, que ordenou o santo dia de sábado, ele próprio respeitou. Aí, mais tarde, escuta aí, você trinitariano, você seguidor de Roma, você é seguidor da Igreja Católica, que é uma das promotoras da derrubada do sábado, da quebra do 4º mandamento da lei Decálogo, né? Lá tem, pode ler o Decálogo, Êxodo 20, repetido em Deuteronômio 5. Pode ler que são 10 mandamentos especialistas, que até hoje todo mundo segue 9. O mundo do Evangelho, lá não adulterarás. Está dizendo: não roubarás, não matarás, e assim sucessivamente. Então, veja para mim, meu amado irmão, que 9 mandamentos se praticam. Já o 10º, já o 4º, que é o sábado, que foi quebrado lá no ano 325, porque eu já disse para vocês aqui que Constantino, que era um imperador corrupto, que era pagão, não era batizado, coisíssima alguma. No ano que ele batizou nas águas, que foi no ano 327, 28, mais ou menos assim, naquele mesmo ano ele morreu. Então, já no apagar das luzes,
E quando ele se batizou, já era a igreja prostituída, não era a igreja dos apóstolos, porque eles mudaram o batismo, a forma do batismo. Mudaram a forma no 325. E ali também instituíram o sábado. E outro dia, um reverendo aí muito sábio, aí das lives, da televisão, de uma das igrejas mais estruturada no mundo, dona de faculdade, de universidades, doutores de todas as formas, formados ali na teologia e em outras ciências humanas. Ele disse assim, o domingo foi colocado no lugar do sábado, mas no sábado. Mas quem foi que fez isso, reverendo? Quem fez isso? Foi você? Não foi. Você é de agora. Isso foi lá em 325 e um pouquinho antes. Foi a igreja pagã. E naquela encontro que houve ali em Nicéia, em 325, que se instituiu as bases da nova igreja, porque a igreja apostólica, do apóstolo que o apóstolo São Paulo levou para Roma, já não existia mais. Essa outra igreja se prostituindo nas doutrinas, colocando isso e aquilo. Então, doutrinas de inovações adulteraram, e no dia que aconteceu esse encontro, então terminou a igreja ali e criou-se uma nova igreja com outros costumes que essa que está aí hoje. E você está nela. Você foi batizado errado, você você desprezou o sábado, totalmente errado, porque o sábado é da Bíblia e o domingo é da igreja caída. Como é que você deixa o sábado, que foi Deus quem colocou para a guarda do povo dele, diz que aquilo ali é para sempre. E você for olhar os 10 mandamentos, é para sempre mesmo. E você aceita o domingo como guarda, em detrimento a um dia que Deus mesmo colocou. Então eu não posso, Manuel Jerônimo, estou aqui, eu não posso seguir essa falsa doutrina, porque foram os homens terrenos que, com a autoridade do diabo, porque eles próprios não teriam autoridade, então foram lá e desmontaram a doutrina dos judeus, aquilo que foi criado, que Deus deu lá no deserto através de Moisés. Disse, isso aqui é para vocês. E quem quiser, nós aqui, que éramos gentios, que entramos, fomos enxertados por Jesus na Bíblia, nós éramos fora. Mas Jesus nos enxertou nos ensinos da Bíblia, do Evangelho e das cartas apostólicas. Então nós temos que seguir a doutrina que está aqui, e não a doutrina da igreja adulterada, da igreja falsa, que se criou em 325 e de lá para cá muitas outras coisas. Então Naamã identificou e disse para Eliseu, o profeta de Deus, aqui em Israel eu sei que há Deus. E nenhuma outra nação do mundo há Deus. Existe o que hoje? Os falsificadores da palavra de Deus, que na próxima encontro com você, próximo encontro, eu vou tratar desse assunto, dos falsificadores da palavra de Deus. E você vai ver que é doutrina, que está na Bíblia, em forma de profecia, que iria acontecer amanhã. Que Deus te abençoe e te guarde. E me aguarde que daqui, de novo, logo você vai me ouvir outra vez, nesse mesmo canal. Deus te abençoe.